irmãos, paz do Senhor Jesus, amém? Paz do Senhor, irmãos, amém? Bom, nós estamos reunidos em nome de Jesus. Queridos, abra aí a sua Bíblia em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 8, nós leremos do verso 1 até o verso 9, meditaremos em todo esse capítulo, e por isso eu vou pedir que os irmãos mantenham as suas Bíblias abertas, de fácil acesso aí nas suas mãos, para que a gente observe tudo o que o Senhor quer trazer para nós por meio deste capítulo. Mas agora leremos até o versículo de número 9. Faço das palavras do presbítero Hernan as minhas, de contar essas bênçãos. Foram 124 pré-adolescentes e adolescentes que nós tivemos no acampamento. 124. Foi muito bom, graças a Deus. Custoso, mas muito bom. Graças a Deus. É bom demais ver os meninos na casa do Senhor, ver os meninos em comunhão juntos. Realmente encheu o coração. Graças a Deus por isso. Tivemos a EBF, maravilha, maravilha. Deus tem feito grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres. E por isso nós vamos cultuá-lo, ouvindo a sua palavra neste momento, em 1 Samuel, no capítulo de número 8, e no verso de número 1, que diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Senhor Jesus, muito obrigado por poder estar em tua casa, poder estar congregado junto com os nossos irmãos em comunhão, por cantar louvores ao teu nome e poder nos assentar para ouvir a exposição da tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de mim como mensageiro e do teu povo que aqui se reúne para ouvir, Senhor. Ajude-nos, pois nós, para ouvirmos e entendermos a tua palavra, carecemos da ação do teu Espírito. E de mim, Senhor Deus, ai de mim se não for o Senhor, para a transmissão da tua palavra. Tenha misericórdia de nós. Ajude-nos a não ser apenas ouvintes, mas praticantes da tua santa e boa palavra. Em nome de Jesus, confiado na obra do nosso Senhor, que assim eu oro. Amém e amém. Irmãos, há um texto na Bíblia que toda vez que eu leio, é o que eu vejo sendo citado, é o que me chama muita atenção. Aquele texto, a mãe de Tiago e João, discípulos do Senhor, quando essa mãe chega pedindo para que Jesus colocasse um dos seus filhos à direita e o outro à esquerda. Você lembra desse texto? Me chama a atenção, porque ela é uma mãe como todas as outras, que querem o bem dos seus filhos. Pessoal, muitos têm preconceito com essa mãe, porque ela faz esse pedido, e esse pedido é meio surreal, vamos ser sinceros. Mas não há, irmãos, eu não consigo ver maldade nessa mulher. Se você ler o texto semelhante lá de Mateus 20, no versículo 20, vai ver que ela chega, ela adora ao Senhor, encantada com Cristo, e o texto diz que ela vai pedir um favor a Jesus. Ela não fala isso de maneira arrogante, como soou aos outros discípulos. Ela fala de maneira humilde, ela faz um pedido ao Senhor. Mestre, manda que no teu reino esses dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. A grande questão aqui, irmãos, não é que ela está sendo soberba por considerar os seus filhos melhores do que todo mundo.
Toda mãe considera os seus filhos os melhores filhos do mundo. E essa mãe conhecia o coração dos filhos e talvez ela se considerasse digna de fazer esse pedido ao Senhor. Entenda, o problema que está diante de nós não é um problema de arrogância, de soberba. O problema é que ela não sabe o que ela está pedindo. Simples assim. Ela não sabe o que ela está pedindo. O próprio Jesus vai falar isso para ela. Vai dizer, você não sabe o que você pede. As posições, irmãos, ao lado de Jesus, lá na eternidade, são definidas por Deus. Não é uma coisa simples como, Jesus, me dá um copo d'água. Não, nós estamos falando de eternidade, de posições de honra. Não se trata do reino. Então, é algo que estava além. Não foi nem por maldade, mas simplesmente a mãe de Tiago e João, discípulos do Senhor, não sabia o que ela estava pedindo. Eu e você, irmãos, convenhamos, nós também fazemos diversos pedidos ao Senhor, que talvez a mesma palavra que Jesus se dirige a essa mulher poderia ser dita para nós, né? Você não sabe o que você está pedindo. Você simplesmente não sabe o que você está pedindo. Você conhece o futuro? Você conhece o dia de amanhã? Você sabe o que vai dar se Deus te der exatamente, se Deus fizer exatamente o que você tem pedido para Ele? Você sabe em que vai dar? Eu e você, queridos, nós não temos consciência de que muitas das vezes os nossos pedidos ao Senhor são ciladas para nós mesmos. E nós estamos falando, Senhor, é por cá. Abre a porta, me deixe entrar. Senhor, me permite. E o Senhor fala, não, não é por aí. Senhor, mas é sim, porque eu já estou orando há 6 meses, há 1 ano, e não é para você essas coisas. Eu e você, irmãos, nós não temos consciência de que muitas das vezes os nossos pedidos que nós oramos, que nós buscamos, são ciladas, podem ser ciladas para nós. E isso aconteceu com Israel. O nosso texto nessa noite, irmãos, nos mostra Israel fazendo um pedido ao Senhor que foi completamente impensado, acelerado, fora de ordem, fora de tempo, e isso trouxe consequências graves sobre o povo. Olha só, Samuel agia como juiz sobre o povo de Israel. Ele era juiz, sacerdote, profeta, era uma espécie de rei. Samuel, irmãos, prefigura Cristo com seus ofícios. Acontece que ele estava velho, chegou o momento de passar o seu cargo adiante, e ele vai passar o cargo para os seus filhos. O problema, irmãos, é que os filhos de Samuel não eram Samuel. Os filhos de Samuel eram verdadeiros demônios. Demônios. Eles simplesmente, o versículo 3 vai falar para nós, o texto diz assim, olha, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Esses homens eram completamente diferentes daquele menino que foi dedicado ao Senhor desde a sua infância, que era Samuel, desde a sua infância, do seu nascimento de maneira extraordinária, até o fim agora da sua vida, caminhando para o fim da sua vida. Os filhos não eram Samuel. Irmãos, e abrindo um parêntese aqui, que tristeza é quando os filhos não seguem os passos santos de seus pais. Quando os filhos trazem desonra ao nome de Cristo dentro dos seus lares. Alguns comentaristas vão dizer que talvez Samuel tenha culpa nisso. Aquele que era juiz precisava passar pelas tribos de Israel, precisava responder, precisava apaziguar. E será que talvez Samuel não estava longe de casa há muito tempo, não? Será que isso não trouxe problemas? Irmãos, nós vamos só conjecturar. O fato é, irmãos, que, olha só, sempre que houver desmazelo espiritual da nossa parte, sempre que houver desmazelo espiritual da nossa parte, a nossa família vai sangrar. Sempre. O nosso desmazelo espiritual com a nossa casa traz consequências. Se não trouxe ainda, é só questão de tempo. Mas a maneira como você trata o seu lar, a maneira como você cuida espiritualmente da sua casa, vai refletir no futuro dos seus filhos. Passar, irmãos, o cajado para eles, para os filhos, estava fora de cogitação. Os anciãos se reúnem, e o versículo 4 vai fazer para nós, e eles vai trazer isso aqui para nós, e eles trazem um veredito a Samuel. Samuel, nós queremos um rei, e nós queremos agora. Nós queremos um rei, e um rei como o das outras nações, o versículo 5 fala. E aquilo, irmãos, aquelas palavras, de maneira tão direta, ditas pelos anciãos de Israel, trouxe uma profunda tristeza ao coração de Samuel. Por quê? Porque havia uma rejeição a ele, e pior, irmãos, uma rejeição claríssima ao Senhor. Ao Senhor. Porque no fim das contas, é o povo dizendo, bem claro, nós
não queremos que Deus reine sobre nós. Nós queremos um homem reinando, e não um rei qualquer, um rei como o das outras nações. Sabe o que Deus fez? Mediante esse pronunciamento, esse pedido dos anciãos, primeiramente ele consolou Samuel. E o versículo 7 vai dizer isso para nós. O Senhor, dizendo as minhas palavras, o Senhor vira para Samuel e fala: Samuel, fica tranquilo, pois, ao versículo 7, pois não te rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Para eu não reinar sobre eles. Esse povo, Samuel, não me quer reinando sobre eles, e faz tempo. Olha o versículo 8. Não é de agora que Israel, irmãos, está longe da presença do Senhor, não. No versículo 8 diz: segundo todas as obras que fez, desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Você pode ficar tranquilo, Samuel, não é a você diretamente, mas é a mim, o problema é comigo. Mas vamos fazer o seguinte? Faz o seguinte, versículo 9. Agora, pois, atende eles, atende a sua voz, porém, você vai falar para eles o que vai acontecer se um rei vier reinar sobre eles. Adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. E aqui, irmãos, a gente vai ver, a partir do versículo 10 até o versículo 17, tudo aquilo que o rei que iria reinar sobre Israel tomaria do povo de Israel. Tudo aquilo que eles tomariam do povo de Israel. A gente vai ver isso daqui. E aí o Senhor deixa bem claro: é isso que vocês querem? É isso que vocês querem para vocês? Vocês têm certeza? Vocês querem um rei para vocês? Tudo bem, mas estejam cientes que isso não é o que eu quero para vocês agora. E um dia vocês vão reclamar dessa decisão. Olha o versículo 18, aí do capítulo 8. Versículo 18. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Vocês vão clamar por mim. Preste atenção. Eu vou fazer aquilo que vocês me pediram. Mas vocês vão chegar a mim reclamando do rei que está reinando sobre vocês. E eu não vou dar ouvido para vocês. E eu não ouvirei vocês. E aí, mediante essa manifestação da parte do Senhor, você sabe o que Israel faz? Versículo 19 e 20. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, exclamação, não, de maneira vigorosa, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Saber o que aconteceria não gerou temor e tremor no coração de Israel, e o Senhor fez como o povo pediu. O Senhor deu um rei para eles. 2 pontos que eu quero analisar aqui com os irmãos. Primeiro deles, a pior coisa que pode nos acontecer é Deus nos dar exatamente aquilo que nós pedimos a Ele. Repetindo, talvez a pior coisa que possa nos acontecer é Deus nos dar exatamente o que nós pedimos. Entenda, irmãos, nós não sabemos aquilo que é melhor para nós. Olha só, quantas vezes você já orou dizendo assim: meu Deus, me livra disso, Senhor, eu achei que era o melhor para mim, mas hoje eu vejo que não é. Ou então, quantas vezes você foi colocado em situações que você disse assim: e agora chegou, é o meu fim, agora está tudo acabado, não é possível que Deus me colocou nessa situação. E aí, você passou pela crise, e você viu que tudo aquilo era necessário para que você fosse quem você é hoje. Que as provações eram, na verdade, bênçãos de Deus para a sua vida. Eu e você, queridos, nós não conhecemos o futuro. E, consequentemente, nós podemos pedir coisas ao Senhor, dos quais Ele vai falar: você não sabe o que você está me pedindo. Como Ele fez com a mãe de Tiago e de João. Israel, irmãos, está pedindo um rei, e um rei agora, e um rei como das outras nações. Eu quero que você entenda aqui que o problema não é ter um rei. Deus não está preocupado com o tipo de governo que o povo está pedindo. Se é monarquia, se é democracia, se é socialismo, se é ditadura, não é esse o foco. Não é esse o foco. Deus cumpre a sua vontade, irmãos, independente de sistema de governo. O Senhor não está preso a leis humanas, Ele não está. O próprio Deus, na verdade, Ele já tinha falado que Ele levantaria um rei para o seu povo.
Ele deu instruções sobre o reinado muitos anos antes de Israel pedir um rei para si. Deuteronômio, no capítulo 17, a gente tem essa referência do Senhor falando sobre um rei que reinaria sobre o povo de Israel. Então o problema não era um rei. Qual que é o problema? O problema é o imediatismo do povo e a intenção, a motivação do coração deles. Nós queremos um rei, e um rei como das outras nações. Mas como assim, Israel? Como assim, como das outras nações? Vocês não são um povo separado? Não fui eu quem criou, cuidou, abençoou a cada um de vocês, que fiz aliança com vocês, não foi eu? Vocês acham que é homem quem irá garantir a proteção, o sustento de vocês, Israel? Não sou eu o teu Deus, não é vocês o meu povo. Mas Israel, irmãos, ouve isso e dá de ombros. Definitivamente, Fernando, se nós não formos orientados diretamente pelas Escrituras, nós não saberemos o que pedir. Nós vamos colocar o carro na frente dos bois, nós vamos apressar. Há uma velha história de um fazendeiro chinês que comprou um cavalo. Pouco tempo depois o cavalo fugiu, e o vizinho, sabendo disso, virou para ele e disse: rapaz, que notícia, que má notícia, que má notícia, você comprou o cavalo e o cavalo fugiu. E o fazendeiro disse: má notícia, boa notícia, quem é que pode dizer? Alguns dias depois, esse cavalo voltou, mas ele voltou com uma manada de outros cavalos selvagens. E o vizinho olha aquilo e disse: como você é sortudo, parabéns, que boa notícia, que boa notícia. E o fazendeiro olhou para ele e disse: bem, boa notícia, má notícia, quem é que pode dizer? Ele voltou com vários cavalos, pegou um desses cavalos, deu para o seu filho. O filho montou e na primeira arrancada, o filho cai para trás, quebra a perna. O vizinho olha aquilo e diz: moço, mas que má notícia, o cavalo que você deu para o seu filho e agora ele está com a perna quebrada, que má notícia. E o homem vira e diz: má notícia, boa notícia, quem é que pode dizer? Naquela semana o país entrou em guerra e o imperador chamou todos os jovens para poder lutar uma batalha que inclusive ele perdeu. Mas o filho do fazendeiro foi poupado. E o homem vira e diz: que boa notícia! Apesar do machucado do seu filho, ele foi preservado e hoje está vivo e você pode congratular-se com ele. E o homem vira e diz: boa notícia, má notícia, quem é que pode dizer? Apenas Deus pode dizer para nós se o que nós enfrentamos hoje, irmãos, é ruim ou não. Porque não há como eu e você sabermos, termos consciência dessas coisas. Nós não temos como saber, por exemplo, se o resultado dessas eleições é realmente uma catástrofe, como alguns dizem, ou se é o Brasil entrando nos eixos, como outros estão dizendo. Eu e você, nós podemos realmente afirmar sobre essas coisas? Você pode dizer com convicção essas palavras? Você sabe do futuro? Eu te digo mais, queridos. Você pode ter certeza que, independente do partido, o que nos acontece é bom. E é bom não por causa do homem, mas porque tudo o que Deus faz é bom. O nosso Senhor não está no controle apenas da nossa vida, o Senhor está no controle da nossa história. O Senhor está no controle de toda a história. Não é o Senhor que está dentro da nossa história, é a nossa história que está dentro da história do grande Deus. Ele reina absolutamente sobre todas as coisas. Então eu e você podemos descansar na soberania desse Deus. Ou você crê que a vontade de Deus está sendo frustrada, ou você crê que ele está sendo frustrado por causa de quem está sentado na cadeira da presidência. Pensa comigo, irmãos, pensem comigo em José, ser traído pelos irmãos, ser jogado numa vala, ser vendido como escravo, ser acusado injustamente pela mulher de Potifar. Diante de todas essas coisas, irmãos, nós poderíamos olhar para esse homem e dizer assim: coitado, né? Está ali alguém que tacou pedra na cruz, né? Coitado desse homem, olha o que está acontecendo com ele, olha o que está acontecendo. Irmãos, mas é justamente o homem que Deus levantou para uma grande obra. Parecia ser para a morte, mas era para a vida. Na vala, talvez a oração de José fosse: Senhor, sou teu servo, me tira daqui. E o Senhor diz: não, José, a pior coisa que pode acontecer é se eu te tirar dessa vala aí hoje. Se você sair dessa vala, você perde.
Quando ele foi vendido e acusado, quando foi preso, Senhor, me tira desse lugar. O Senhor sabe que eu sou o inocente. Senhor, me tira daqui. José, você não sabe o que você pede. Confia em mim. Eu sei o que é melhor para você. Muitas das vezes, a resposta de Deus vai ser não, justamente porque Deus te ama. Justamente porque Deus te ama e Ele quer o seu bem. Muitas das vezes as portas vão se fechar, a doença pode chegar, mas isso não é para o seu fim, mas para que a glória de Cristo seja revelada através da sua vida. Quando Deus nos dá exatamente o que nós pedimos, aí sim pode ser o nosso fim. Em Romanos 1, nos diz que os homens, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, se fizeram sábios, adoraram a criação ao invés do Criador. Por isso, e assim está escrito lá, por isso, Deus entregou a esses homens a própria sorte. Deu para eles exatamente o que eles queriam. É assim que vocês querem viver? Com torpeza, com maldade? É assim que vocês querem viver? Então vai, segue o rumo dos seus corações, faz aquilo que vocês querem. Nós sabemos o que aconteceu, o que tem acontecido. É por isso, irmãos, que a minha e a sua oração deve ser: Senhor, o que eu peço é a tua bênção. Senhor, eu peço a tua bênção para realizar essa entrevista, para fazer essa prova, para mudar de bairro, para tomar essa decisão, para seja o que for. Contudo, Pai, eu não sei o que é melhor para mim, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Então, que seja feita a tua vontade e não a minha. Não me entregue, Senhor, a minha própria sorte. Não me dê, Senhor, exatamente o que eu quero, mas aquilo que for melhor para mim. Essa tem de ser a minha e a sua oração. Porque eu e você não conhecemos o futuro. Segundo ponto, há consequências quando nós queremos nos ver livres do Senhor. Repetindo, há consequências quando nós queremos nos ver livres do Senhor. Ser entregue, irmãos, à própria sorte, pode parecer no início algo maravilhoso. O momento em que a gente se vê livre das amarras do Senhor. Olha só, talvez você que já passou pelo mundão, que estava na casa do Senhor e passou pelo mundão, você sabe do que eu estou dizendo. No primeiro momento, eu estou livre. Eu não tenho igreja, eu não tenho a quem me reportar. Eu vou fazer aquilo que eu quiser. No momento parece ser maravilhoso, mas é só questão de tempo, até que as consequências cheguem. Veja só o que nos diz o verso 5. E lhes disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Há um desejo aqui, irmãos, como houve lá no Éden. Sabe qual é o desejo? O desejo por autonomia. O desejo por fazer aquilo que eu quero. E todo pecado humano, irmãos, é por causa de autonomia. A serpente enganou Adão e Eva, e a arma que ela usou contra eles foi: vocês serão como Deus. Então, Ele não vai mais mandar em vocês. Essa é a consequência do comer do fruto. Vocês estarão livres para serem como Ele, para fazerem o que quiserem. O que é isso, irmãos? Se não um desejo de ser autônomo, um desejo de ser livre para fazer a própria vontade. Há quanto tempo, na verdade, o homem diz: nós não precisamos de Deus. Agora, irmãos, o homem, querendo ou não acreditar, Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus é o Senhor de toda a terra, de toda a criação. E todos, irmãos, quanto não o reconhecerem como Senhor, sofrerão as consequências pela sua rebeldia. E isso, irmãos, até mesmo no meio do povo de Deus, ou seja, até mesmo entre nós. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque Deus, irmãos, nos livra sim da culpa do pecado, mediante o sacrifício de Cristo Jesus, certo? Nós somos livres da culpa do pecado. Diante de Deus já não há mais sentença de culpa por nós, porque Cristo rasgou a escrita de dívida. O Senhor nos livra da culpa, mas o Senhor nos permite viver as consequências das nossas decisões. E é isso o que muitas das vezes nós, como crentes, irmãos, não nos atentamos. Nós, irmãos, olhamos e dizendo: eu sou livre. É livre em Cristo Jesus. De fato, você é livre. Mas, irmãos, que não seja uma liberdade para viver uma vida libertina, porque isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Muitas das vezes nós, como crentes, esbarramos nesse problema,
no problema, irmãos, de achar que por eu ser livre, eu posso, irmãos, pecar, orar ao Senhor, e aí, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, é verdade. Se confessarmos de todo o nosso coração, Ele vai nos perdoar, mas muitas das vezes nós não queremos lidar com as consequências. E irmãos, há buracos que nós entramos, porque Deus nos coloca lá, é verdade. Nós olhamos para a vida de Jó, e quem colocou ele naquela situação? Deus. Nós olhamos outros exemplos na Bíblia, quem colocou? Deus. Mas há buracos que nós cavamos, irmãos, com as nossas próprias mãos. Há situações em que você talvez esteja enfrentando, que você olha e diz assim, Senhor, por quê? Por que nada? Por que nada? Você sabe por que você está nessa situação. Ou você acha que não há consequências para a vida libertina que talvez você queira viver? Não, pastor, libertina não. Seja um escorregão, seja como você quiser chamar. Há consequências para os nossos pecados. E graças a Deus. Porque as consequências servem como disciplinas de Deus sobre a nossa vida. O fato é, queridos, o fato é que há consequências quando nós queremos nos ver livres do Senhor. Você quer ser justo? Você quer que seja do seu jeito, Israel? Ok. Mas deixa eu falar para você o que vai acontecer. Olha o versículo 10 a 17. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei. Ele vai dizer agora para o povo aquilo que Deus disse para ele. E disse, o versículo 11, este será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. Começa com o quê? Tomar. Aqui não é, ele vai fazer aí simplesmente sair perguntando, ou vai fazer um concurso para ver quem vai assumir. Não é concurso. Ele vai tomar. É isso o que o rei, que vai reinar sobre Israel, vai fazer. Ele vai tomar os filhos e vai colocar eles como cavaleiros para poder cuidar dos carros, e os porás por capitão de 1000, outros por capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. As suas filhas também vai ter, tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras, padeiras, tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe sereis por servos. É isso que você quer, Israel? E Israel diz, sim, é exatamente isso o que nós queremos. O povo não quer saber. Como um filho que não ouve a repreensão do pai, Israel se faz de surdo. E aí, Deus deu um rei segundo o coração do povo. E eu quero que você guarde essa palavra. Deus deu um rei para Israel segundo o coração do povo. Saul, que é esse homem que será levantado para ser rei de Israel, era o típico homem, irmãos, que exteriormente era ideal para o cargo. Alto, forte, de presença marcante. Era ideal para os homens, mas não era um rei segundo o coração de Deus. Na sua infinita misericórdia, Deus até abençoa os primeiros frutos de Saul. Mas, irmãos, começou mal, é só questão de tempo até começar a dar problema. E deu. Saul ofereceu sacrifício, que era algo que apenas os sacerdotes poderiam fazer. Saul consultou adivinhos. Saul foi atormentado por espírito maligno, tentou matar Davi, entre uma série de outros problemas. Irmãos, daqui a pouco Israel está batendo no portão divino e dizendo, Senhor, Senhor, não é? Senhor, quer fazer errado? Quer fazer apressado? Quer seguir o seu próprio coração? Quer seguir o mundo e desprezando ao Senhor? É isso que você quer? Você quer casar com quem não serve a Deus? Pode. Você quer desobedecer os seus pais, desonrando, quebrar a sua palavra, imitar os ímpios? Pode. Mas prepare para lidar com as consequências. As coisas pioraram, ainda mais no governo de Roboão, que pediu conselho aos mais jovens, né? E elevou a um grau insuportável o peso do rei sobre os seus servos. Mas Deus já tinha avisado que isso iria acontecer, não tinha? O Senhor já tinha avisado. O desejo de Israel, irmãos, de ser como os outros povos,
trouxe consequências, assim como trará para você também. Você pode ter certeza disso. Toda vez que você quer se ver livre do Senhor, todas as vezes que você diz, igreja, sem amarras, sem pressão, do meu jeito, você pode até tentar viver dessa maneira, mas prepare para lidar com as consequências. Pastor, então o que fazer? Eu quero encerrar e trazendo para nós a resposta em forma de aplicação. Também como 2 pontos, eu trago aqui 2 aplicações para nós. A primeira delas é que você foi chamado para ser diferente. Então seja diferente. Você foi chamado para ser diferente, então seja diferente. Israel, irmãos, não estava satisfeito em ser a nação cujo Deus é o Senhor. Olha, Israel não estava satisfeito. Eles queriam ser iguais ao mundo, o que nós chamamos de mundanismo. É o povo imitando, o povo de Deus imitando aquilo que está fora. Mesmo Deus demonstrando o seu amor, mesmo Deus derramando a sua misericórdia, graça, e a gente lembra de como que Deus tira esse povo de dentro do Egito, das coisas que Deus faz, irmãos, por Israel, mesmo na demonstração de graça, de amor, de provisão, de proteção, mesmo assim Deus não era suficiente para aquele povo. As consequências vieram e as consequências foram terríveis. A pergunta que fica é, por que você, agora é com você, tá? Por que você quer ser como Israel e imitar o mundo? Por que você quer ser como Israel e imitar o mundo? Por que você tem tanto apreço pelas coisas dos ímpios, pela vida dos ímpios? Por que você imita os seus amigos que não servem ao Senhor? Imita o professor que zomba da sua fé? Imita o influenciador que fala cada asneira, que não quer nada com Deus, que não quer saber de Deus? Por quê? Por que o seu vocabulário é igualzinho ao dos colegas de trabalho, falando palavrão, que é uma terrível ofensa contra o Espírito Santo de Deus, que você diz habitar no seu coração? Por que você faz isso? Por que as suas redes sociais são muitas das vezes idênticas, redes sociais de crente idênticas dos ímpios? Os tipos de fotos, o conteúdo, a vestimenta ou a falta de vestimenta. Será que você não entende que você foi chamado para ser diferente? Será que você não entende que você foi chamado para ser, de que nós somos diferença, que nós fazemos a diferença quando nós somos diferentes? Não dá para ser diferente sendo igual, não há. Israel quer ser igual aos outros, e acabou, irmãos, perdendo a única coisa que a diferencia. Tiago 4,4 diz que aquele que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra para você nessa noite é que Deus te santificou. Santificar é separar para uso especial, e significa que você é diferente do mundo, e glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Você não tem do que se envergonhar, mas se alegrar em carregar a marca da promessa do sangue de Jesus que está sobre a sua vida. Então não queira, Luciano, em nome de Jesus, ser igual ao mundo, porque você é do Senhor, você é diferente. Se alegre em pertencer, e não, os meus amigos podem, eu não posso. Não é que você não pode, você não deveria nem querer, porque isso ofende ao seu Senhor, ao seu Criador. Não olha, irmãos, como se a grama do vizinho, como se a grama do ímpio fosse verde, porque ela não é. É um óculos verde que Satanás põe na nossa cara e diz, você está verdinho. Não, é o óculos, porque lá tem palha. Mas a vida com Cristo, irmãos, essa sim nos conduz à eternidade. Essa verdadeiramente nos conduz à eternidade. Então, do primeiro das aplicações é que você foi chamado para ser diferente, então seja diferente. A segunda e última delas é de que eu não sei o que é melhor para mim, assim como você não sabe o que é melhor para você, mas Deus sabe. E nele você pode confiar. E nele você pode confiar. Israel, irmãos, pediu um rei como o das outras nações, e ganhou um rei como das outras nações, ímpio. Ímpio. Custava esperar? O rei segundo o coração do povo é Saul. O rei segundo o coração de Deus é Davi. Irmãos, há bênçãos extraordinárias quando eu coloco a minha vida nas mãos do Senhor. Quando eu oro, quando eu peço direcionamento e quando eu espero da parte do Senhor. Do jeito de Deus, guarda isso no seu coração, tenta internalizar isso. Do jeito de Deus é muito melhor. Do jeito de Deus é muito melhor. Do jeito de Deus é infinitamente melhor.
Eu não posso confiar em mim mesmo. Eu não posso confiar nos meus achismos. Eu não conheço o futuro. Eu não posso querer que a minha vontade prevaleça como Israel assim o quis. O que eu posso, irmãos, é confiar no Senhor. Porque a sua vontade, ela é boa, é agradável e perfeita. Se eu não sei o que é melhor para mim, mas Deus sabe, o que eu preciso, irmãos, é confiar nele. Senhor, eu não sei por que essa porta se fechou, mas o Senhor sabe. Amém. Obrigado por ter fechado essa porta. Não, pastor, mas agora eu estou desempregado. Estou desempregado para a honra e glória do Senhor. Se não foi dedo seu para perder esse emprego, você está desempregado para a honra e glória do Senhor. Que tem como? Completamente. Um homem foi jogado numa vala, o outro homem sofreu dores terríveis no seu corpo. Nós podemos sofrer, mas se for por Cristo, irmãos, então vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu não sei o que é melhor para mim, mas o meu Deus sabe e nele eu posso confiar. Como Jesus nos ensinou, assim nós oramos, irmãos, confiadamente. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Fique sobre seus pés, eu quero orar. Fique de pé.